Agora sim, pessoal, bom dia a todas. Sejam bem-vindos à nossa reunião de hoje. Reunião número 8 do nosso curso de formadores em ação. Estamos iniciando a nossa jornada, né? Iniciando nosso final de jornada, na verdade. Beleza, prof. Regiane, tranquilo. E vamos que vamos, pessoal. Bom, reunião número 8, nós vamos trabalhar um pouquinho nosso LDR ainda lá no Tinkercad. Vamos ter relato de implementação. Vamos falar um pouquinho sobre o pessoal que não entregou ainda, né, o portfólio. Professor Wagner, seja bem-vindo, bom dia. Prof. Ângelo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Vamos que vamos, pessoal. Estou só reabrindo meu Classroom aqui. Beleza, vou continuar. Então, pessoal, lembrando então vocês da questão da câmera aberta, é importante, e lembrando também a questão, pessoal, do nosso portfólio. Bom, a data de limite interna foi semana passada, sexta-feira. Então, nós temos essa semana de reavaliação. Então, professor, eu não consegui entregar essa sexta-feira, eu posso entregar essa semana? Tranquilo, tá? Até essa próxima sexta, pode entregar tranquilo. Mas, lembrando, né, que como não foi entregue na data, vai haver um decréscimo na nota de vocês, tá bom? E outra questão, pessoal, teve gente que acho que já terminou o portfólio, mas não marcou como entregue lá no CREAS 1. E aí, né, vai ter a mesma situação, tá bom? Eu vou mostrar o meu portfólio aqui, por exemplo, para vocês, ó, do meu formador, do professor Stevenson, a turma AR aqui com vocês. Ó, professor Stevenson aqui, meu formador das avaliativas, avaliação 1, portfólio. Ó, eu já enviei, tá? Então aqui, ó, enviar instruções, tem que entregar, tá bom? Se não entregar, pessoal, infelizmente daí, né, quando passar a data limite, né, que é sexta-feira agora, eu vou acabar daí, né, dando nota, é, chegando a alguns decréscimos de pontos de vocês, tá bom? Então peço que vocês se atentem a isso, façam bonitinhos, caso não conseguirem ver, né, professor, eu entreguei para você e não deu certo, o que eu faço? Eu tento ajudar. Professor Wagner, pode falar? A prof não sou eu que tiro, né? É, essa questão, professor, mas tudo bem, deixa eu dar uma reavaliadinha. Acho que não tem só o prof, não, tem mais gente também que acabou esquecendo de marcar lá como entregue. Tá tudo bem. Eu dou uma. Até hoje eu dou uma colherzinha de chá, daí a partir de hoje já damos uma outra forma de avaliar. Bom, então, pessoal, voltando de nossa página inicial, tá? Lembrando que hoje a gente tem a apresentação dos relatos de implementação. Vou compartilhar aqui, ó, para já se organizarem. Prof. Maísa vai ser a primeira, Prof. Débora a segunda e Prof. Letícia a terceira. Bom, se mais alguém, pessoal, já tem um relato de implementação pronto, professor, meu tá pronto, já tô tudo tranquilo, já apresentem hoje, tá? Vou compartilhar esse link com vocês aqui no chat. Já façam tudo hoje, para a gente não ter na próxima semana aquele mundaréu de gente para poder apresentar. Nesse caso, professor, não vou terminar hoje, vou terminar minha implementação na quarta-feira, na quinta-feira dessa semana. Eu coloco o nome de vocês aqui embaixo, ó, tá? Nome bonitinho, slide de vocês, para gente poder se organizar. Prof. Maísa, pode falar? Prof, eu fiz só os slides de apresentação, tá? Como é dia 11, eu estou escrevendo. Mas eu priorizei o que eu vou apresentar hoje, tá? Ótimo, ótimo, prof. Isso mesmo, tá?
Deixa eu voltar aqui no meu slide principal. Então, beleza, pessoal. Reunião número 8. Nós temos ainda mais 2 reuniões pela frente. A próxima reunião a gente não tem, tá? A implementação, o relato de implementação. É uma reunião sobre avaliação, uma reunião bem legal de trabalhar. Tá? Então, peço que vocês venham com bastante ânimo para essa reunião. E aí, na reunião 10, a gente encerra nosso formadores dessa primeira jornada. Tá bom? Então, mais gente aqui na Meet, dá uma olhadinha. Então, beleza, pessoal. Na semana até o dia 11 de abril, deverá ser entregue também o relato de implementação. Então, ó, até dia 11, sexta-feira agora, nós temos que entregar o relato de implementação. E vai funcionar da mesma forma, pessoal, que funcionou o nosso portfólio. Bom? Então, assim, até dia 11, valendo nota máxima. Aí, semana que vem, eu ainda aceito, tá? Até o dia 17, tá bom? Dia 18, né, a gente tem um recesso aí, né, da Páscoa. Então, até o dia 17 eu aceito. E aí, pelo 17, pessoal, infelizmente não tem como eu aceitar mais, tá? Porque daí não. Tá? Então, peço que vocês se atentem a isso. Mas aqui eu tenho certeza que todos vocês já fizeram a implementação, tá tudo pronto, todo mundo já se organizou, né? Professora Rafaela, professor Ângelo, tudo pronto já, né? Maravilhoso. Já a professora Rafaela dá uma risadinha, que eu não sei se eu confio, se eu não confio, mas tudo bem. Tá terminando, professor. Tá bom, tá bom. Pessoal, também sou cursista, tá? Também tô terminando o meu. É muita coisa para nós fazermos nesse primeiro trimestre, mas vamos lá. Então, lembrando da câmera aberta, vocês não têm nenhuma dificuldade com isso, né? A professora Regiane já nos comunicou via chat o porquê que não abriu a câmera ainda hoje, né? Mas o aluninho dela deu uma de aluno meu do sexto ano, né? Decidiu derrubar o celular dela no chão e causar danos ao telefone dela. Então, meus pesos, prof. Aluno de 9º ano, tá, prof? Não foi 9º 6º ano? ano. Sim. Tomara que seja barato e concedo, prof, tá bom? Mas eu acho que não vai ser. Então, estamos chegando à finaleira do nosso formadores, no nosso programando e apresentações, tá bom? A gente já montou todo o nosso circuito nas reuniões passadas, tá tudo bonitinho. Hoje, então, a gente vai, de alguma forma, tentar trabalhar o código em cima dele. Bom, a gente vai remontar um dele no Tinkercad e vamos utilizar o código para poder, né, organizar lá, quando tiver sem luz, ele acenda, quando tiver com luz, ele vai apagando, bom? O nosso acolhimento tem de 10 minutinhos, é bem curtinho. Temos uma reação. O Phil Jones, seja bem-vindo. O relato de implementação. E no final temos um queremos te ouvir e um para concluir. E para a gente, né, iniciar nosso acolhimento de hoje, vamos ver esse videozinho aqui do Detona Ralph. Pessoal, esse filme já é meio antiguinho, mas eu vou falar para vocês que eu só assisti ele há poucos meses atrás. Eu nunca tinha me interessado em assistir o tal Detona Ralph e achei bem interessante. Então, vou iniciar esse videozinho. Tá saindo o som? Ah, prof. Beleza. Foi Letícia, tá saindo agora? Beleza. Mas eu não fui conhecer ele há pouco tempo, então. Para! Eu sei que é um lixão, mas é tudo que eu tenho. Se quiser correr, vai ter que aprender a dirigir. E não se faz isso sem pista. Uau! Tá legal. Anda logo, nós temos que treinar um pouco. Vou aprender a dirigir, vou aprender a dirigir, vou! Peraí, você sabe dirigir? Sei.
Eu nunca dirigi, mas pilotei uma nave hoje, tá? Destruiu ela. Entra aí. Não deve ser tão difícil. Dá a partida. Beleza. Bom, tem alguns botões aí no chão. Pedais. Isso aí, pedais. Bom, esse é o de andar. Esse eu acho que é o parador. E esse... Ei, o que é isso? Aqui não faz nada. O joystick é pra quê? Muito bem! Mais uma vez! Out of looking for a driver who's qualified. So if you think that you're the one, step into my life. I'm a fine-tuned supersonic speed machine. Got a sunroof top and a gangster lean. So if you're feeling, let me know. So start me up and watch me go. There's your way you wanna go if you know what I mean. Got a ride that's smoother than a limousine. That's 0 to 60 in 3.5. Muda a marcha! Boa! Continua! Muda de novo! Shut up and drive. Uau! Eu falei, a corrida tá na minha programação. So if you're feeling, let me know. A medalha é minha! Aí, Ralph, olha só! The way you wanna go if you know what I mean. Got a ride that's smoother than a limousine. 0 to 60 in 3.5. Baby, you got me. Ou não! Shut up and drive. Shut up and drive. Como é que eu fui? Quase acabou com a montanha inteira. Ótimo, pessoal. Então vamos tentar, né, analisar esse filminho aqui no vídeo aí, com o nosso contexto de sala de aula, tá bom? Então, tentem, né, comparar esse texto de vídeo com as suas aulas de programação em robótica. E aí, se viu muito no nosso Detona Ralph aí? O que você identificou? Eu vou dizer que eu me identifiquei bastante quando eu iniciei a formação de robótica, porque tinha ali a plataforma com as aulas, eu entendi um pouco de eletrônica, mas eu não tinha noção nenhuma de como transmitir esse conhecimento, o pouquinho que eu tinha para os alunos. E o pior, muitos dos conhecimentos que eu tinha eram sobre um pouco mais, uma né, tecnologia, vamos dizer, uma eletrônica mais avançada, né, solda, resistência e tal. E não é aquele montar, encaixar ali. É a professora Regina que me conhece há algum tempo já sabe. Eu não tenho paciência daquele negócio montando caixinha, pulando palito ali, fazendo aquele negócio da robótica que a gente tinha no ano passado. E este ano ela deu uma mudada, né? Ela foi um pouco mais realmente para a parte eletrônica. Então, como que vocês conseguiram se identificar ali? Maísa, quer falar? Não, Maísa? Pode repetir, prof? Como que vocês se identificaram com esse filminho do Detona Ralph? Vocês se identificaram com a Penélope, com o Detona, né? Ali a gente tá vendo que ele tá tentando ensinar ela a dirigir, mas percebemos que nem ele sabe, né? Ele fica lá, o andar, o parar e o não sei o que faz isso. Então, não parece muito o professor quando ele pega a turma de robótica? Ah, isso aqui é um LED. Parece sim, prof. Oi? Parece sim. Parece eu quando estava fazendo o curso de Arduino na UEM. Eu fui de intrusa, né? Porque o curso foi para professor de matemática e eu de ciência. Falei, vou fazer esse treco aí. Jesus, todo mundo da matemática. Então, o professor explicando as programações, as fórmulas, pega jump, eu falei, o quê? Aí eu ia com o celularzinho tirando foto, assim, anotando no caderninho o que era. Então, eu estava bem perdida quando eu comecei isso. Aí agora eu falei, agora eu vou encarar, mas eu tô me sentindo do mesmo jeito quando eu vejo agora a programação. Por bloco, porque eu não fiz por bloco. Eu falei, ai meu Deus, a hora que eu achei que eu aprendi uma coisa, eu venho fazer outra. Então eu tô sempre perdida, mas tô correndo atrás. E que perfil de professor é o nosso amigo Detona ali, né, o Ralph? Ele é um perfil facilitador ou um especialista no que ele está ensinando?
Vamos lá. Por exemplo, eu em história também não sou um especialista, mas eu, muito do meu conteúdo da sala de aula, eu brinco com os alunos. E às vezes eu nem preciso muito estudar o que eu tenho que sala de aula. Quero dar uma revisão, faço o plano de aula, tal, bonitinho, mas eu não tenho que ficar pegando o livro e revendo tudo para poder as informações. Muitas delas eu já sei de cabeça. Já estão, eu já sei comigo. Mas em robótica, meu Deus. Robótica, se eu não rever o conteúdo antes, se eu não chegar ali e pegar lá o Arduino, esse vai no pino tal, esse vai no pino tal. Né? Então, o nosso Ralph, ali, nosso amigo, ele foi um facilitador. Ele, de alguma forma, instruiu ela, não de uma forma totalmente correta, mas ele foi aquela ponte entre o conteúdo que ela tinha que realizar e a aprendizagem dela. Porque ela sozinha conseguiu, né, com a base da tentativa e erro, aprender. E o que mais a gente pode pegar nesse filmezinho aí, pessoal? Ela foi uma estudante que desistiu fácil? Não, né? Ela é igual os alunos curiosos, né? Que foi fuçando, fuçando, fuçando e aprendeu ali, né? Mas aí vem a questão. Muitos dos nossos alunos também não são assim. A maioria. E aí, como que nós, professores, conseguimos, né, motivar esses alunos? Como que vocês fazem na sala de aula de vocês? Porque tem Se que alguém professor... descobrir, me conta, porque os meus são alguns são bem desmotivados. E olha, você pode se desdobrar, a trazer 1000 metodologias que quem não tem interesse, não sei, ainda não descobri, não. Mas se alguém descobrir, me conta aí que eu quero aprender. Prof, eu tenho as últimas 3 aulas com a mesma turma na sexta-feira à noite no ensino médio. Ou seja, tem aquele aluno que é sabadista, que já não vai na aula na sexta. Tem aquele aluno que não vai na aula na sexta porque não vai na aula na sexta. Então, nós temos que criar métodos de tentar motivar eles. E, infelizmente, para o ensino médio, só a nota não está valendo muita coisa. Só você falar que vai dar avaliação, vai tirar nota, não vale mais muita coisa. Então, qual foi a metodologia que eu apliquei no ensino médio? Recompensa. Basicamente, recompensa é fazer um piquenique, um uau, preciso do meu violão, pegar nas pedrinhas da escola, escutar umas pedrinhas assim no pátio, sabe? E fizemos 2 aulas ali em sala de aula, né, conteúdo. Última aula, peguei o violão, vamos pra fora, pessoal. E sertanejo. Fizemos ali um auzinho sertanejo com eles na última aula. Na outra aula, eles voltaram pra sala. E voltaram com uma listinha de música já, pessoal. Ó, hoje vai tocar essa, essa e essa. Aí algumas, assim, que são mais, vamos dizer assim, impossíveis de tocar na sala de aula, né? Eu retirei da lista deles. Mas ainda assim, né, como eu continuei brincando com eles. Foi uma metodologia que funcionou com o meu primeiro ano. Ensino médio. No fundamental, qual foi a metodologia que eu faço bastante com eles? Eu levo bolo, não levo refrigerante, levo torta. Eu fiz esses dias com eles uma torta na cara, inclusive. Eu fiz chantilly na escola. E fizemos lá uma pergunta e resposta sobre Arduino. Né? Então, é um componente da robótica utilizado para programar. Aí eles, Arduino, torta na cara um do outro. Assim foi motivando eles. Tá? A anotarem, confiarem no que eles já sabiam, porque muitos deles já sabem alguma coisinha, a tentar realizar o conteúdo. E realmente, prof, a gente volta muito tempo para aquela questão da nota, né? Olha, isso aqui vale tantos pontos, se não fizer, né? Mas a gente, como professor, sabe muito bem que, infelizmente, nós não podemos nos limitar a essa questão só de nota. Alguém mais aí tem alguma forma de trabalhar com os alunos, alguma motivação que faz diferente? Pessoal, eu estou travando para vocês. Para mim tá normal. E aí, prof. Rafaela, como que você faz com esses alunos desmotivados? Na realidade, quando a sala tem muito aluno, a dificuldade é maior, né? Porque as minhas turmas não são turmas grandes, uma turma tem 12 alunos e outra turma tem 19. Porém, graças a Deus, os que não se mostram assim participativos são bem poucos. Porém,
como o trabalho é feito em equipe, e cada um tem que dar o seu melhor ali para produzir, né, a atividade ou a maquete, ou o que é proposto. O incentivo maior é para esses que não são desmotivados a se motivar a fazer, né? Porém, eu acredito que as aulas de programação e robótica não é uma aula muito teórica, né? Ela é mais para a prática do que para a teoria, então isso ajuda bastante o aluno a se motivar. Então, com os meus alunos, eu sempre gosto de mostrar exemplo, vídeo, ou ainda mostro como que ficou, como que vai ficar depois, o final, enfim, o material que vai ser utilizado, porque tem muito aluno que não vai muito bem nas outras disciplinas, mas em programação e robótica eles adoram, né? Nas minhas turmas tem muitos alunos assim, que nessa disciplina eles se dão mais o seu melhor do que nas outras. Não estou assim menosprezando as outras disciplinas, mas é que ela é um pouco mais diferente a maneira de trabalhar do que uma disciplina que é todo dia ali em sala, como as outras que a gente vê aí durante as aulas. Mas enfim, graças a Deus até agora está dando tudo certo, né? Porém tem os desafios do dia a dia que sempre tem, né? Ótimo, prof, parabéns. E assim, nós muitas vezes a gente chama o Ralph ali, né? O laboratório de informática ele não é feito por uma aula de robótica. Como que você vai levar todos aqueles kits de robótica lá na sala de informática? Ah, professor, na minha escola eu tenho laboratório de robótica. Na minha escola, por exemplo, eu tenho laboratório de robótica. Porque ele é extremamente pequeno. Então, se conseguir entrar no meu laboratório 15 alunos, é muito. Eu tenho turmas de 35. Então, é muito difícil, né? Então, o que eu faço muitas vezes? Eu pego o kit de robótica do laboratório e levo para a sala de aula. Fazer a aula normal deles. Mas tem outra questão. E o computador? Aí, na minha escola, a gente tinha os Chromebooks, né? Que vieram junto com os kits. Então, não sei se vocês também têm a mesma coisa, né? Mas a gente tem muita dificuldade em questão de organizar. E aí vai de nós sermos igual o Ralph, né? O Ralph ali, ele deu socos ali até conseguir fazer a pista para ela poder treinar. E nós fazemos a mesma coisa na sala de aula. A gente vai construindo, quebrando, dando um jeito ali para organizar nosso laboratório, nossa sala de aula, de uma maneira que os alunos consigam aprender, né? E que também fique mais viável para nós. Mas seria isso, pessoal. Nosso cumprimento, parabéns por você compartilhar conosco. E muitas vezes precisamos desenvolver habilidades com os estudantes que são novas até para nós. Bom, então, é igual a professora Maísa falou, a professora Débora falou também, né? A gente tem que, às vezes, tinha um treinador de futebol no Rio Grande do Sul que falava que tinha que trocar o pneu com o carro andando. É o professor de robótica. Ele tem que, enquanto está aprendendo, ele tem que se motivar. Muitas vezes a maior dificuldade nossa não é nem motivar os alunos, é nos motivar a dar aquela aula. Às vezes é por exemplo, uma aula do robôzinho tem que pintar. Às vezes é uma aula que, né, poxa, é uma aula, para mim, que eu sou horrível em artes, é uma aula difícil. Então eu tenho que me motivar para daí eu conseguir entender a aula, para aí motivar o aluno, para aí passar o conteúdo para ele. Então, é essa sequência que nós, professores, temos muitas vezes de dificuldades, de ansiedade, de outras questões, mas que a gente está vendo que está dando certo. Tem muitos alunos aqui meus mesmo de robótica de sexto ano que estão indo muito bem, estão se desenvolvendo muito bem. Então, esse primeiro trimestre ele sempre é o mais complexo, mas com o tempo eles vão se aprimorando mais. Então, nossos objetivos da reunião de hoje, pessoal. Programar o Arduino, alterar o comportamento dos NETs, com base na leitura do LDR. Vamos compartilhar essas práticas, né, com o nosso relato de documentação e refletir sobre as experiências, explorando novas possibilidades de inovação para essa prática por meio das apresentações, tá bom? Então, eu volto para vocês que depois, tá? Eu vou colocar de novo no chat. Tá aqui, pessoal, um link de nossas apresentações. Por enquanto, ó, apenas a professora Maísa, Débora e Letícia colocaram vocês à disposição de apresentar hoje, tá bom? Podemos ter até 6 apresentando hoje. E, professor, eu não consigo fazer hoje, tá? Porque meu relato ainda não está pronto. Eu vou terminar ele perto do dia 11. Coloca aqui, então, ó. Em outro horário, para a gente já estar organizado para a próxima reunião. Reunião dia 10, na verdade. Tá bom? Reunião 10 nossa.
Voltando para o nosso slide. A nossa reunião de hoje ela é pautada nas nossas aulas do NSO e também na nossa aula 8 do robô guardião. Bom, estamos terminando nosso robô guardião, pessoal. Bom, com os nossos alunos. Já montou o robozinho, já ensinou os alunos a ligar um LED, já ensinou eles a montarem um circuito simples. Vamos ensinar eles agora a montar um circuito com LDR. Na última reunião, a gente deu uma avançada nisso, a gente já usou o LDR ali. Para tentar na reunião de hoje, então, realmente programar ele para que ele funcione de uma maneira corretinha. Bom, então, agora que já temos nossos projetos, circuitos com módulo LDR, vamos programar os LEDs para acender quando estiverem escuro e apagar quando estiver claro. E aí, deixa eu mandar para vocês um link aqui desse Tinkercad, já vem com todos os componentes prontos para vocês. Vou salvar aqui, só começar falando errado. E beleza, pessoal, espero que o Tinkercad precisa iniciar. Me tá rodando uma travadinha agora. Tá lendo aqui o Tinkercad. Bom. E nós vamos colocar, né? Nós vamos fazer o nosso circuito e colocar este código dentro dele, tá bom? Vou pegar aqui o circuito meu que já está um pouco mais avançado. Circuito de um LED. Aqui. Deixa eu ver se esse aqui tá com o código. Pessoal, eu não. Isso. Eu não quero mandar com código para vocês. Belezinha. Deixa eu pegar aqui voltando ele. Deixa eu pessoal um pouquinho que meu Tinkercad está travando bastante. Bem. Então, mandei aqui no chat então para vocês. Vejam se vocês conseguem copiar esse arquivo que eu mandei no nosso chat. Já é para aparecer mais ou menos assim, ó.
E aí vai aparecer aqui do lado copiar ou editar isso. Prof, esse link que você postou agora, ele dá um sorry aqui pra gente. A página está perdida, mas eu cliquei no link que está nos slides, que você deixou no Classroom, e ele aparece já. Essa imagem aí. Só pegar aqui a forma de compartilhar ele, então. É que seria melhor utilizar esse que eu mandei agora. E vocês podem mandar ele para os alunos de vocês também, fica mais Ele fácil. deu missing. Vou dar uma olhada de volta para vocês aqui. Então. Mandei de volta, ver se você vai dar certo. Aí, né? Beleza. Então, vou editar aí, pessoal. Aqui já está, então, nosso circuito pronto, tá? Basicamente, todo ele pronto já, com todos os fios puxados, todos os componentes já interligados. Vamos fazer o que, então? Vamos colocar a programação nele. Em código e realizar a programação. Bom, vou fazer com vocês, vou fazer com os meus alunos, tá? Mas eu não faço o que com eles. Vou colocar para eles isso aqui e vou dar para eles o código pronto. E eles vão ter que se virar e colocar junto. E deixar o código igual ao meu. Bom, deixa eu achar o código aqui nos nossos slides. Aí, ó. Tá aqui o código, pessoal. Bom, mas mandou lá no grupo do WhatsApp também. Vocês podem utilizar lá. 10 minutinhos, pessoal, para vocês poderem colocar esse código aqui e a gente vai testar com vocês. Prof. Rosiane, Prof. Sabrina, sejam bem-vindas. Tinha visto vocês antes aqui. Ô, professor, que item lá do Tinkercad que eu tenho que chegar nessa página aí que você colocou? Lá no Tinkercad, no canto superior direito, tem código. Você aperta em cima dele. Você já está aqui, né, prof? Ó. Já chegou aqui, né? Não? Ainda não. Tá. Vai no link que está no nosso chat. E vai em editar isso, ou copiar e editar. Então, já volto lá para vocês, tá? Achou, prof. Rafaela? Aí vai vir para essa tela aqui igual tá a minha. Sim. Aí vem código aqui em cima, ó. Deu certo? Encontrei. Aham. Obrigada. Vou voltar lá pro pessoal, então. Aí. Prof, qual que é esse código que tá verde aí? Eu tô penando aqui para achar ele lá. Esse aqui, prof. Isso. Tá, vamos lá. Ele é o matemática. Então, no matemática, mas qual deles ali? Não, vou confirmar, ok.
Matemática, prof, é o É o um segundo, maior que um. Um maior que um. é o segundo bloquinho. A segunda? Esse aqui, ó. Tá, obrigada. E aí eu enrosquei onde põe o roxo ali, que ele não entra no número ali. Onde tá número 1, né? Onde eu ponho o roxinho. Eu não quero entrar ali. Deixa eu testar aqui. Ai, entrou. Ai, que difícil. Na hora que você vai colocar o bloquinho, ele dá uma sinalizadinha, Ele assim. fica branco em volta. Ele dá uma sinalizada que pode soltar. Pessoal, quem terminar, levanta a mãozinha, dá um joinha, por favor. Aqui Débora terminou, beleza. Letícia também. Maísa também, beleza, obrigado. Professor, naquele bloco verdinho ali, a gente está 900. Embaixo desse bloco roxinho, tem que mudar o valor? Tá, deixa eu voltar lá no slide para ver. Aqui, Aí mudou para 900, né? isso. Mas naquela outra parte branca, embaixo do bloco roxinho, o valor que está lá, se não me engano, é 1. Permanece 1? Sobrando o nosso critério por vai ser de lá. Matemática. Vai ser um ler pino analógico, prof. Tá bom? Vai ser aqui Tá. uma entrada. Beleza, prof. Regiane, tranquilo. Só para a gente mais aqui no nossa reunião de hoje. Para quem não entregou ainda nosso portfólio, tá? Aí até sexta-feira ainda tá no limite. Bom, e aconteceu muito de alguns de vocês entrarem lá, fazerem o portfólio bonitinho, mas não entregarem para mim. Tem que ir lá no Classroom, conferir instruções da atividade, entregar a atividade, tá bom? Se não entregarem, infelizmente, daí para mim não vai aparecer que vocês fizeram na data correta. Daí eu vou ter que dar uns decréscimos de pontinhos, tá bom? Não sejam aqui aluno, pessoal, que a gente vai lá e manda a atividade no início do trimestre, no último dia de aula do trimestre. Professor, tá aqui o trabalho. Alguém mais terminou?
Pegou, beleza. Muito terminou. Pessoal, quem terminou, faça o teste daí, tá? Vai lá em iniciar a simulação, altera a luminosidade do nosso fotoresistor e vai pegar acender e apagar, né? Conforme tem mais luminosidade ou não. Se ele acendeu e apagou, você fez corretamente, tá bom? Monitor serial, professor, lá na nossa, nossos códigos, embaixo, bem embaixo, sim, tem um monitor serial. Achou? Bem embaixo mesmo, tem um monitor serial, bem como se fosse uma linha embaixo. Aí. Lembrando para você, para quem não tem muito Arduino na escola e tal, né? Na última reunião eu montei um usando apenas uma bateria, tá? No lugar do Arduino. O prof, a hora que colocar para simular é para a gente mexer no sensor de luz ali Isso, e é para o LED acender. isso. O meu monitor serial registra a alteração de luminosidade, mas minhas LED não está acendendo. O que será que é? Prof, o resistor tá certinho. Não, mas é o meu projetinho, tá tudo certo. Deixa eu dar uma olhadinha, prof, no que pode estar acontecendo aí. Quer compartilhar a tela conosco? Pode ser. Então a gente já volta para você poder examinar, tá bom? Compartilha a tela, prof, por favor. Tá indo. Olha lá, ó, tá registrando aqui. Mas eu não enxergo esse LED acender e apagar. Prof, ali na programação, você tem que colocar, definir o pino 9. Aí, ali, no alto. O de baixo. O Ah, é, no de azulzinho. baixo. Isso, 9. Faltou isso. Vamos ver. Ah lá. Obrigada. Vou voltar a compartilhar com o meu, então. Beleza, pessoal. Então acho que todo mundo aqui deve ter terminado, deve estar próximo de terminar, tá? Então, nossa ideia hoje foi realmente montar o nosso código, tá? Os alunos disponíveis têm mais dificuldade, você tem que várias vezes e auxiliar. Talvez seja legal até você pegar, hein, pessoal, fazer uma cópia desse slide que tá aqui, ó, dos formadores, né, e colocar lá para eles na sala de aula, tá bom? Porque fica mais fácil deles encontrarem, por exemplo, aqui, ó, o professor perguntou antes do verdinho lá. O verdinho está na matemática, a gente sabe disso. O para sempre, tá no controlar. O ler pino, tá na entrada. O definir pino tá na saída. Como é fácil eles encontrarem também, né, com esse slide, ou não você só montar um slide parecido com esse para os nossos alunos, tá bom? Vou continuar aqui. Compartilhamento, pessoal. Agora é o momento de transmitir tudo o que produzimos ao longo da jornada. Apresente sua implementação, destacando as estratégias beneficiadas nesse contexto. Vamos aproveitar esse espaço para compartilhar práticas, refletir sobre essas experiências e explorar novas possibilidades. Você tem que falar um feedback para um colega por meio da planilha compartilhada, tá bom? Então, por meio dessa planilhinha aqui, pessoal, tá? Vai ter um feedback, tá? Deixa eu organizar aqui meus... Como nós temos apenas 3 pessoas para apresentarem hoje, então vou dar um... Professora Débora, pode falar?
Professor, você tinha comentado que a gente vai ter que avaliar alguém. Seria interessante que a gente já soubesse quem para fazer as Vou fazer isso agora. anotações. Ah, tá. Isso mesmo. Tá, pessoal, então assim, o Rafaela pode falar? Professor, tem como apresentar hoje? Tem, prof, tá? Vou colocar aqui teu nome então aqui embaixo. Depois a professora Letícia, pode ser? Sim. Beleza. O Rafael então tá ali. Então vai ficar assim, pessoal, o feedback de vocês, tá? Ó, vou colocar aqui o nome de quem de qual colega você falar o feedback, tá bom? Então, quem falar o feedback da professora Maísa vai ser a professora Débora. Então, calma aí, deixa eu tirar aqui. Para facilitar mais a professora Débora, eu vou deixar a professora Letícia. Porque daí, enquanto a professora Débora já está organizando para poder abrir o dela, né? Não precisa daí estar montando lá feedback, abrir o próprio slide e tal. O da prof. Débora será a professora Rafaela. O da prof. Letícia, aí sim a professora Débora. E a professora Rafaela, a prof. Maísa. Aí, pessoal, as meninas vão escrever aqui na frente, tá? Ó. Então, me escreve aí na frente o que achou. Comentários positivos, se achou legal, se vai copiar. Eu já estou fazendo isso aqui. Se vir alguma ideia legal, eu vou copiar de vocês. Tá? Porque eu copio muita ideia de vocês também as aulas. Então, não se preocupe. Bom? Vou voltar para o meu slide aqui. Então, protagonista, tá? Você que vai fazer a apresentação. Você terá até 10 minutos, tá bom? É bastante tempo. Como nós temos somente 4 que vão apresentar hoje, tá tempo de apresentar. Então, podem fazer com calma, com paciência, tá? Fale um pouquinho do seu contexto de sala de aula, para a gente saber como que é o laboratório de informática, se você consegue ir semanalmente para o laboratório ou não, tá bom? Siga o roteiro em respeito ao tempo disponível para sua exibição. Compartilhe com o elenco sua produção no Google Apresentações. E o maratonista, né? Que somos nós da turma, tá? Acompanhe atentamente a exibição dos colegas. Use o chat para interagir com elogios e perguntas. Faça seu feedback, né? Então, quem é a pessoa mais estimulada para fazer o feedback da professora, mas já se organiza. Caso falte tempo para dúvidas, continue a conversa nos bastidores. No WhatsApp, pelo nosso chat, tá bom? Evite comparações entre os episódios, tá bom? Não tem um episódio que é bom, outro que é ruim, é todo mundo igual, todo mundo bom. E participe da transmissão nos momentos indicados, tá bom? Então, bem tranquilo com vocês. Prof. Maísa, já tá tudo certo? Então, pode já compartilhar conosco, eu interromper o meu. Vou colocar um timer aqui no meu celular, tá, Prof. Maísa, para a gente não se perder também. Vou colocar também, porque a gente acompanhar. Terminando por cronômetro. Posso ir, prof? Pode, prof. Ok. Bom dia a todos, colegas. Sou a professora Maísa, aqui de Maringá. Trabalho no Colégio Integral do Brasil de Tiberê. E aí, eu sou professora de ciências, mas esse ano não tenho ciências em sala de aula, eu tenho eletiva de clube de ciências. E aí, como eu fiz o curso de Arduino, de programação na UEM, oferecida pelo Departamento de Física, eu vou encarar pegar isso e escolhi pegar o 6º ano justamente por pensar que é início, né? Então, vamos iniciar junto com eles. Então, esse ano eu tenho 6º A e 6º B, com esse componente de programação e robótica. E a gente sabe, né, começo de ano o aluno tá cru, vocês têm 6º ano, sabe que eles não sabem nem o que é um computador, ali, né, para usar com finalidade educacional. Então, quando o prof foi dando o roteiro aqui, eu falei, meu Deus, onde eu vou implementar? Porque eu tô lá ainda, vamos acessar @escola, põe no Google, plataformas educacionais, plataformas, programação Paraná, e as criaturas entram em robótica, e nós falamos, não, programação. Então, o prof Juvenal falou, olha, monta um circuitinho com eles, né? Então, foi isso que eu escolhi, e já no começo do ano,
para conhecer um pouco eles e ensinar eles a usar o computador, eu fiz um forms, perguntando o que eles esperam do componente, quais são as expectativas. E 99% dos alunos responderam, quero um robô, quero construir um robô, né? Eles querem fazer o robô. Então, eu falei, eu vou pegar esse gancho lá da primeira semana de aula e falei para eles, olha, nós vamos começar, então, agora a planejar o nosso robô. Então, na primeira aula, que foi dia 27 de março, peguei o caderno e falei, gente, agora vocês vão planejar o robô. Eu quero que vocês pensem que habilidades que o robô de vocês vai ter até o final do ano. Não é hoje, tá? Hoje, nessa semana, nós vamos fazer o robô acender uma luz. Então, vocês vão com calma. Falei, até o final do ano nós vamos construir um robozinho e nós vamos tentar ver as habilidades que vocês estão colocando, o que ele vai poder fazer. Então, no caderno, eles fizeram as habilidades. Eu quero que ande, eu quero que joga laser. Eu falei, gente, calma, né? Acender luzinha, piscar, falar, tocar musiquinha, a gente consegue, né? Ter um painel assim, eu tô lembrando do curso que eu fiz lá na UEM, né? Então, eles foram colocando as habilidades no caderno e eu falei, agora vocês vão rascunhar um robozinho. Desenha ele para mim, como é que vocês vão futuramente montar. Então, saíram os bem tradicionais e para ajudar eu até levei um impresso, porque senão eles iam ficar sem ideia, né? Estavam perdidinhos. Então, levei só um esqueminha de um robô que eu imprimi do Google e aí eles fizeram no caderno. Então, essa primeira aula foi isso. E eu listei que materiais que eles precisam. Então, eu listei que eles precisavam de tudo, tá? Que eles precisavam trazer os LEDs, os fios, ou papel alumínio, a pilha, a fita isolante, ou qualquer fita adesiva. E, claro que foi, infelizmente, tinha que ser de um dia para o outro, que a minha aula é na quinta e na sexta. E na outra, eu tinha um compromisso, eu não ia estar na aula, eu falei, então tem que ser nessa. Então, no dia seguinte, que foi a segunda e terceira aula seguida, na sala mesmo de aula, foi a única semana que eu não usei o laboratório de robótica. Todas as outras, das 3 aulas, pelo menos uma ou duas, eu consigo usar o laboratório de robótica, fazer eles acessarem. Então, essa semana foi a única que eu liberei para os outros professores fazer as outras coisas. Então, nessa segunda e terceira aula, eles foram orientados a finalizar o desenho deles no sulfite, né? Desenhei no quadro como é que estaria o circuitinho montado atrás, então, vocês vão furar, né, os olhinhos, ou teve, grande maioria, não levou o material, né, de um dia para o outro, ainda a professora louca pede, né, mas eu tinha várias luzinhas de pisca-pisca de Natal, então eu levei com o alicate, a gente cortava na hora. Um outro aluno levou também, 2 alunos, um de cada cesto, levou as luzinhas de Natal. Então, a gente foi com o alicate cortando, picotando e distribuindo LED para todo mundo. E tinha um que levou LED colorido, tinha azul, amarelo, vermelho, verde, então deu para fazer a festa. E não levaram pilha, teve um grupo só que levou até bateria de 10, 12 volts lá, que resolveram tomar choque, acenderam o papel, tá? Botaram ali, fecharam o circuito para fazer fogo. Falei, ai, meu Deus, socorro. E eu levei as pilhas que eu tinha, as baterias que eu tinha, e peguei também as pilhas moeda lá do laboratório de robótica. E peguei umas LED de emergência lá. Aí fui montando e larguei eles. Então, aqui no próximo slide tem aqui, ó, coisa mais linda, gente, ver eles empolgados, e eu larguei, sabe? Aí tinha aqui 1 milhão de alunos em volta de mim, e 1 milhão em volta de quem entendia do assunto. Porque tem um que o meu pai trabalha com isso, igual o Juvenal, meu pai trabalha com isso, então eles já tinham noção. Então, eles foram, eles mesmos, com o desenho no quadro, com o papelzinho deles, construíram. Professor, eu não quero robô, posso fazer outra coisa? Pode, olha que lindo, gente, saiu uma Hello Kitty. Sabe, saiu árvore de Natal, saiu outras coisas. Eu só encaixei essas aqui. Então, saiu robozinho com um LED só, esses aqui. Esse do slide anterior, ele colocou 2 LEDs, aí até o final da aula ele pôs mais um aqui em cima, porque ele gostou, e foram 2 aulas seguidas, tá? Mas esses meninos não quiseram pintar, mas fizeram acender. E meninas já foram aqui pintando e fizeram a Hello Kitty. E o que eu destaco, gente, eu convidei a professora readaptada para assistir, né? Na verdade, eu perguntei quem que pode assistir a minha implementação. Aí uma professora, eu quero. Então, vamos lá, Rose. Aí depois eu coloco o feedback dela lá. Mas ela ficou encantada de ver a autonomia deles, eles se virando, sabe? E eles tomando choque, porque queria saber, porque tinha um que levou uma bateria grande lá, sabe? Se empolgaram, se envolveram, se ajudaram. Ajuda eu aqui, fulano, porque eu não consigo, sabe? Tinha 2 irmãos gêmeos lá, que um dos gêmeos trouxe, como é que chama? O leitor de voltagem.
Eles trouxeram o leitor para ver quantos volts eram as baterias deles. Fita de LED trouxeram, tudo que o pai deu para eles, e cada um tinha o seu kit de eletrônica, eles trouxeram. Foi bonitinho de ver. Então, esses dois dominavam os grupos. Só que um dos irmãos conseguiu montar, o outro irmão não conseguiu. Aí um pedia ajuda para o outro, os que não tinham noção vinham aqui comigo, que também não tinha muita noção, tá? Mas isso eu já fiz dando aula de ciência. Então, sabe, teve trabalho em equipe, teve planejamento, teve etapa por etapa, prof. Eles adoraram, sabe? Os robôs, esses desenhos ainda estão comigo, eu vou devolver para eles essa semana. Deixei ficar com o LED, né, assim, colado no desenho, mas as pilhas, como eles não trouxeram, ficou tudo comigo. Falei, vocês não trouxeram, então a pilha é minha, não vou dar minhas pilhas para vocês. Mas essa semana eu devolvo para eles o desenho, para eles levarem para casa, porque eles amaram. Próximo passo vai ser eles agora começar a planejar como que eles vão construir esse robô, mas mais para frente. Porque até o final do ano eu falei que a gente vai construir, com caixa, com material, usando as rodinhas lá que tem na robótica. Então, eles já ficaram empolgados, mas nós vamos fazer um robô? Eu falei, vamos, até o fim do ano, eu falei, que é esse semestre. E agora, a partir de amanhã, eu vou retomar com eles, a partir de quinta, a parte de programação, que nós estamos na unidade 1 ainda, né? Estamos lá, acabamos de misturar cenário. Então, estou bem atrasadinha com eles, mas parei para fazer o circuito que eles adoraram. Foi legal, prof. E é isso. Parabéns, prof. Maísa. Perguntinha. Diga. Quantos alunos da prof tem sexto ano? Nessa turma? 25, 24, cada sexto. E não ficou louca. Fico? Ixi, se não fico. Mas eu já escolhi. Professora, vem aqui. Professora, vem aqui. Professora, vem aqui. Sim. Eu falei que eu saio de lá na sexta-feira, porque eu tenho sexta, às 4 horas da tarde é com o sexto ano. Eu saio fim de semana escutando, professor, porque tanto aqui fazendo quanto no computador, né? Que, gente, eles não têm paciência de escutar a aula, de ler, que tem aula para escutar, tem o texto para ler lá o que o professor explica e fazer pausando. Eles não têm. Aí eles chamam, professor, é aqui. E a criatura entra no YouTube, né? Ai, gente, olha, é um desafio. Você tem que andar olhando, fechando o YouTube. Agora tem uma sala de informática nossa que instalou aquele programa que um computador fiscaliza todos. Eu não conhecia, gente. Eu estou encantada. Não sei se vocês conhecem. Tem o computador do professor e ele vê a tela de todos os outros. E ele conseguia ver na tela. Como que chama? É um sistema de lan house que tinha antigamente. É. E o computador dos do professor acessa qualquer PC e fecha qualquer programa que eles tiverem, ou até desliga o computador deles. Eu fiquei encantada. Só que eu não consigo sentar na mesa do professor para olhar, porque é professor. Mas isso ainda nós vamos chegar. Os professores dos mais velhos já estão usando isso e já estão fechando o que eles estão abrindo fora de hora. E os meus sexto ano tem dia que eu vejo eles no YouTube e eu arranco o fone. Porque, como é que nós vamos assistir aula? Você não vai assistir, você vai ler os slides dele lá. E vai fazer com aula, porque não sabe, não tem disciplina, né? Mas é isso. Loucura. Sexto ano prof. Parabéns pela sua apresentação. Qual o nome do colégio mesmo, prof? É Brasília e Tiberê, em Maringá. Ótimo. Prof. Parabéns, então. Professora Letícia já está mandando lá o seu feedback sobre você. Prof. Débora, prontinho? Pode iniciar a sua... Tá, só abrir aqui. Peraí que... Prof. Juvenal, depois que tiver um tempinho no final, eu queria que você me ajudasse lá no Alura a ver o trabalho dos alunos. Eu achei o negócio de engajamento lá, mas para mim aquilo não tem um sentido para eu poder usar aquilo como nota. Aí de avaliação, eu apliquei com os alunos, e dos 26 que fizeram, 25, ele deu que 4 concluíram. Aí eu falei, o que faltou? Apertar alguma coisa, porque 4 tem nota, o restante não tem.
Então eu preciso da sua ajuda depois. Não estou conseguindo abrir os slides, professor, no Quer que eu abra compartilhamento. aqui? Se puder, porque eu não estou conseguindo abrir aqui. Só abre a guia, não abre o PDF. Só se baixar. Deixa eu abrir aqui então, calma aí. Tava lá até agora com eles, mas. Isso. Então, fala, deixa eu fazer a chamada. Pode ir lá no finalzinho. Ah, e a Maria Eduarda foi transferida? Isso. Pode começar, prof. Tá, então eu trabalho no Colégio Antônio Franco Ferreira da Costa, do Núcleo de Assis Chateaubriand. A minha implementação foi no 7º ano, porque lá eu consegui chegar no conteúdo. O 6º ano eu ainda estou igual a professora, lá na construção dos cenários. E aí, como são muitos alunos e eles ainda têm toda essa dificuldade, né? Eu achei melhor implementar com o 7º, que já conhece um pouquinho do componente. Então, as primeiras aulas, eu utilizei o projetor para passar os vídeos, que é propostos lá na plataforma Alura. Depois eu pedi para eles trazer o material para a gente construir, mas como eu já suspeitava, né, ninguém trouxe, então eu imprimi o modelo disponível. Aí eu pedi para eles colorir e montar. Então, lá no laboratório, eles sentam em pares, para eles se ajudar, né, com a programação, com as respostas e tudo mais. A parte da montagem nós fizemos na sala, porque senão eles lambuzam todos os computadores, com cola e tudo mais. Então, a gente fez essa parte de pintar, recortar, colar tudo na sala de aula. Ainda a gente precisa fazer a parte das conexões lá do LED com a protoboard e o Arduino. Mas a parte implementada, né, foi essa primeira parte da pintura. Pode ir para o próximo slide. Então, a parte prática, que é o mão na massa, é a parte que eles mais gostam de fazer. Então, a parte inicial do projeto, eles estavam bem dedicados, participativos, porém é uma problemática, né? Primeiro dia, entreguei o material, eles pintaram, no outro dia, vamos recortar, já tinha aluno que tinha perdido o robô. Vamos lá, imprime mais umas 10, 15 cópias, pinta de novo, recorta. Na outra aula, vamos terminar, vamos colar. Tem aluno, eu perdi a cabeça do robô. Eu perdi o corpo do robô. Última chance. Então, vai lá, imprime de novo, vamos fazer. E aí, na última aula que eu tive com eles, que foi ontem, né? Tem aluno que perdeu de novo. Eu falei, agora você se vira, porque agora não dá mais tempo. Daí a gente colou a fita, fez os furinhos, sinalizou onde vai ficar o terminal positivo, onde vai ficar o terminal negativo. Que aí a próxima aula a gente vai para o laboratório colocar os LEDs, né? E aí eu falei para eles, aí a minha preocupação, que se um papel impresso vocês perdem, como que eu vou confiar em deixar um material da robótica? Então, eu estou pensando que provavelmente vou ter que colocar tudo numa caixinha, deixar dentro da sala para não correr o risco de perder LED, de perder protoboard, de perder jumper e tudo mais. Né? O problema é que a sala de robótica ela é compartilhada, então se eu deixo o material lá, os alunos vão lá com outro professor e mexe, né? Porque eu tinha deixado um projetinho do Gênios lá montado. E os alunos mexeram tanto que estragou meu projetinho do Gênios, né? E eu deixava lá, porque eles gostavam muito de brincar. Então, a aula implementada é a parte de pintar. Então, foi um processo bem tranquilo no início, até começar a perder as partes aí do robô. E eles gostam bastante dessa parte maker, né? É uma coisa que eu estou sentindo falta no 6º ano, porque ele já começa direto lá, então eu acho que eu vou mudar a forma de trabalhar no 6º, esse robozinho. Gostei da ideia da professora Maísa de desenhar, fazer um circuito mais simples do que usar protoboard, Arduino, fazer essa parte no simulador com o 6º ano, né? Para observação, tem uma professora do atendimento educacional especializado que uma vez na semana ela entra comigo no 6º e no 7º. E aí eu pedi para ela fazer uma observação, fazer um relato. Tem o relato dela aí, se o professor quiser voltar. Tem também o depoimento de uma aluna. O depoimento dela é dentro do laboratório de robótica. Esse é o depoimento da professora, que ela me acompanha, né? Ela colocou ali, a professora consegue
criar um ambiente de aprendizado bastante engajador e positivo. Vejo que os alunos respeitam a professora, isso de vez em quando, tá? Quando a gente dá umas surtadas lá, eles respeitam. Ao contrário, às vezes é difícil depende da atividade, é difícil você chamar eles, né? Isso faz com que eles se sentem à vontade para perguntar. Bom, isso realmente eu sempre deixo eles bem, sempre tiro todas as dúvidas. Quando tem dificuldade, é uma ótima indicação de criar uma atmosfera acolhedora, colaborativa. Além disso, o entusiasmo dos alunos das atividades práticas de robótica mostra como essas experiências estão realmente despertando o interesse deles. Realmente, a parte da robótica, eles gostam muito. O que você tem que falar antes de dar atividade, porque depois que você soltou a atividade, eles não te escutam mais. Que eles cortam, eles mexem, eles montam, né? A parte da programação a gente consegue levar mais no ritmo, né, da plataforma, mas a robótica não. Tanto é que, como a gente tem que cumprir a Alura, então eu encerrei a Alura e deixei as questões em aberto, 3%. Então, uma vez na semana a gente vai lá, responde as questões, depois a gente volta para a sala de aula, que tem mais espaço para fazer a parte prática. Eu consigo ir todas as aulas para o laboratório, né? É que a questão que eu falei, quando é a parte prática, se mexer com cola e tudo mais, eu prefiro fazer na sala de aula, para não detonar ali computador, né, e tudo mais. Então, aí ela finaliza assim, a utilização das atividades práticas e mão na massa é fundamental para a aprendizagem ativa, especialmente em áreas como a robótica, onde os alunos podem experimentar e aprender com os erros. Eu vejo que quando a gente tem que dar uma aula teórica, é maçante para eles. Eles não gostam, eles querem ir para a prática, eles não vê a hora. E a parte prática, para mim, eu falo assim que eu saio depenada da aula, porque é o que a professora colocou, eles vêm tudo em cima da gente. Professora, não tem paciência, é bem exaustivo, mas ao mesmo tempo é uma das partes que a gente vê assim, mais envolventes dos alunos, né? É o que o professor colocou ali antes. Até aqueles alunos que são desmotivados, que não quer nada com nada, às vezes é esses que botam mais a mão na massa nas atividades. Eu acho que eu não esqueci nada. Se o professor quiser rodar o vídeo lá, ou só mostrar a parte inicial, que eu gravei na sala de robótica. Isso. Nós estamos fazendo um trabalho sobre o robô protetor e eu estou gostando bastante porque é a parte da pintagem, de fazer a mão na massa também, de montar o robô protetor. Estou muito ansiosa para como que ele vai ficar no final. Isso. Aí é o laboratório de robótica. Antes a gente tinha um formato em U, mas aí agora eu coloquei nesse formato para eu poder ver a tela. Eu fico atrás, né? Então ver a tela de todos os alunos. Mas eu gostei desse programinha aí, professora. Depois, se a professora descobrir o nome, manda lá para mim. Vou pedir para instalar, porque é horrível você. O sexto ano, eles passam lá e não tem como a gente... Mas a gente não consegue com o Não. sexto. Não dá para sentar, gente. Não dá para nem abrir direito num computador para mostrar, porque é professor. Mas eu levei meu ensino médio na eletiva, enquanto eles tinham que fazer uma pesquisa, uns foram entrando ali, eu já fui fechando eles assim, amei. Nossa, eu preciso disso. É isso, professor. Ótimo, prof. Débora, parabéns pela apresentação. Professor, quantos alunos mesmo? No sétimo tem 29. 29. Ótimo, prof. 29 ou 30? Acho que é 29. Parabéns, então, pela apresentação. O sétimo ano é um pouquinho mais tranquilo, né, ainda. Mais tranquilo trabalhar, o sexto ano é o caos. Eu sei que eu estou passando isso com o meu. No meu Belezinha, sexto tem pessoal. 34, 33 agora que um foi embora. É muito. Quase não cabe lá na sala. Ótimo, pessoal. A professora Rafaela, então, faz o feedback da professora Débora. Enquanto isso, professora Letícia, está se organizando. Já pronto, vamos dar um ok. Bom dia, então, eu sou a professora Letícia, eu trabalho no Colégio Cívico-Militar Manuel Ribas, aqui em Guarapuava, e eu
estou no segundo ano trabalhando. Ano passado eu trabalhei com pensamento computacional e esse ano eu achei que seria parecido com pensamento computacional. Então eu sou da disciplina de geografia e eu já trabalhei em outros colégios, por exemplo, informática básica, porque eu tenho uma formação em informática como tecnóloga. E eu achei que seria mais ou menos nesse sentido, e daí até que o responsável do núcleo falou que não, que eu daria conta, e não sei o quê. Então, eu peguei 4 oitavos anos. Então, eu começo aqui com uma foto, né, de parte da turma, assim, são 34 alunos, esse é o oitavo D. Então, assim como as outras professoras falaram, elas falaram assim, sexto ano é agitado. Gente, esses oitavos anos me deixaram, acho que com uns 20 fios de cabelo mais branco na cabeça, porque foi um caos, eu não conseguia trabalhar. Teve um dia que o diretor apareceu até na porta para ver o que estava acontecendo, porque eu falava, eu gritava, toquei o louco um dia lá para tentar ser ouvida, para eles silenciarem um pouco, mas assim, saiu. Então, teve alguns alunos que não são bons alunos e eles desenvolveram. Então, o nosso projeto era desenvolver o parquinho com servomotor. Então, a gente foi no laboratório, fez as primeiras aulas lá, fazendo as atividades, dando uma olhada no que precisava fazer. E depois disso, eles precisavam entregar um esboço de um local que precisava ser, eu falei, revitalizado ou construir um parquinho. E aqui são algumas imagens dos trabalhos que eles fizeram. Era para ser totalmente sustentável, né? Porque a gente trabalhou a sustentabilidade, contei historinha, falei da agenda 2030 e tal com eles. Então, eu trouxe um pouco para o lado da geografia também, porque no oitavo ano eles trabalham isso. Então, eu juntei o útil ao agradável, né? E consegui trabalhar a Agenda 2030 com eles e para eles desenvolvendo as atividades. Então, aqui são algumas maquetes. Era obrigatório apenas eles fazerem o protótipo de uma gangorra e de um balanço, mas aqui essa equipe fez o parque inteiro, essa aqui também começou a fazer o parque inteiro. Eu tenho algumas outras imagens aqui atrás. Olha, eles fazendo a atividade aqui em grupos. Então, saiu as atividades, mas assim, era aquele barulho insuportável. Até vou citar aqui, ó, tadinho. Esse aluno aqui, ele é uma tristeza, ele é péssimo, assim, ele é bagunceiro, ele é não sei o quê. E daí, no dia de fazer a atividade, ele estava aqui bem bonitinho. Daí eu ainda brinquei, olha, até o Natanael está trabalhando hoje, olha que coisa boa, né? E ele falou assim, nossa, senhora, mas eu gostei de fazer isso. Eu falei, isso, que bom que você gostou. Então, assim, o engajamento deles foi muito legal. Essa equipe aqui, gente, eles são espetaculares. Essa menina, ela sempre vai além, ela sempre busca informações, assim, como eu estou aprendendo ainda, eu posso dizer com propriedade que ela sabe mais que eu. Mas olha, muito mais que eu, porque ela tem tempo, ela fuça, meu Deus. Então, eles são ótimos. E esses 3 aqui, eles fazem parte dessa equipe aqui do ladinho. Então, são 5 alunos. E esse menino, ele veio da Venezuela. Então, eles estão aprendendo espanhol para ir explicando para o menino. Então, o Emanuel aqui é incrível, músico esse menino. Então, eu brinquei, cheguei pertinho deles e falei assim: vocês juntaram só os melhores, né? Vocês são fraquinhos, hein? Esse grupo ficou muito fraco. E eles, ai, professora. Daí eu chego, elogio, assim, quietinho, cada um, e saiu. Então, saiu os trabalhos, assim, os protótipos. Olha, essa aqui a Lara, ela fez em casa com a família, toda em papelão, a maquetinha dela. E hoje é que a gente vai para o laboratório para eles poderem colocarem lá, a gente vai ligar hoje para fazer funcionar. Então, eles já tinham deixado a- o código pronto, né? E daí hoje eles vão
a gente vai tentar fazer funcionar o nosso parquinho. Então, só que, né, vamos para outro laboratório, então tem um laboratório de química que a gente utiliza os Chromebooks acho que tem é, só 6 kits, né, de robótica lá, então hoje que a gente vai fazer funcionar. Em outras turmas não deu tão certo, né, teve equipe que não fez nada, daí eu avaliei, já deixei com 0, fiz observações, então tem alunos que mesmo sendo diferente a atividade, esses alunos não se propuseram a fazer, mas eu acho que é o que acontece, né, nas turmas, né, nem todo mundo está disponível a fazer, daí a pedagoga conseguiu, tadinha, né, eu falei, se eu soubesse que valia tanto pouca nota, nem tinha pedido para ela, então eu pedi para a Ediane lá dar uma olhada, ela foi rapidinho, ficou 10 minutos, então aqui ela colocou o relato dela, né, ela mandou por e-mail, dei um print aqui, coloquei, que ela gostou, então acho que é isso que eu tinha para falar. Sim, foi bem desafiador, está sendo bem desafiador, né? Porque eu não trabalho na área assim, então eu tenho que aprender muito para eu poder desenvolver atividade, mas está sendo bem bacana, assim. E gostei também da história do programa para bloquear, só que lá no nosso laboratório não tem um computador do professor, né? Então teria que colocar um computador lá para a gente bloquear, porque você está atendendo um quando você vai do outro lado, porque o laboratório ele é em U e tem mais uma fila no meio, assim. Então fica bem difícil de você ver todas as telas. Quando você vê o aluno está lá jogando, né, ao invés de fazer atividade. Então eu não sento nunca no laboratório, sendo 8º ano. Então eu saio. Hoje eu tenho aulas, assim, 5 aulas no laboratório, eu saio de lá, assim, como se eu tivesse apanhado, gente. Então, é bem desafiador para mim, os 8º anos. Com o 6º e 7º que eu trabalhei ano passado, eu não me desgastava tanto, não, no pensamento computacional. Acho que seria isso. Parabéns, porque Letícia, 8º ano, tão difícil, professora, né? São quantos alunos Muito da difícil. turma? 34. São turmas 34. bem grandes. Qual Aham. colégio dá para o primeiro? É no Colégio Manuel Ribas, em Guarapuava. Ótimo, prof. O 8º e 9º ano já são um pouquinho mais difícil de lidar. São deles de programação robótica, já estão um pouco cansados, um pouco já. Mas parabéns, professor Real de apresentação. E deu certo o parquinho, então, prof. Funcionou o parquinho? Não, hoje que a gente vai tentar fazer, porque daí Eu eu vou falei, esperar não, fazer isso com ele. vou entregar o relato hoje, porque vai que a gente não consegue fazer tudo hoje, daí eu não vou conseguir, e daí eu fico ansiosa. Eu sou um ser humano ansioso, então falei, vou entregar assim, daí se der certo, hoje eu faço um videozinho, qualquer coisa, numa próxima eu mando para o professor daí. Beleza, prof. Letícia. Prof. Hermes, você ergueu a mão para falar alguma coisa? Prof. Hermes. Ok. Vamos lá, então, prof. Débora, já fez o feedback da professora Letícia. Prof. Rafael, agora é você. Certo aí? Apresente para nós. Então vamos lá. Como eu já tinha comentado nas outras aulas, eu trabalho numa escola do campo, pertence ao núcleo de Umuarama, e nessa escola onde eu trabalho tem 35 alunos. Acho que a turma que tem mais alunos é o 6º ano, mas como eu não trabalho programação e robótica com 6º anos, esse ano eu peguei a primeira vez que eu estou trabalhando robótica e programação, nem pensamento computacional nunca trabalhei, então estou trabalhando nas 2 áreas assim novas na minha profissão, que é a programação e robótica, e está sendo bem desafiador também, como a outra professora comentou. São turmas, não são tão grandes as turmas, o 8º ano
tem 21 alunos, se eu não me engano, e o nono ano tem 13 alunos. Porém, tem aqueles alunos que dão mais trabalho, né? Que nada satisfaz eles, nenhuma aula eles chama a atenção deles, né? Mas, graças a Deus, esses alunos são em minorias. Então, como eu trabalho com o oitavo e nono ano, o projeto proposto, tanto para o oitavo quanto o nono, era o mesmo, né? Que é montar um protótipo de parquinho com servomotor. Como eu peguei as turmas do oitavo e nono ano, são turmas que já trabalharam programação, né, em pensamento lógico, e também já trabalharam robótica. Então, assim, a dificuldade foi maior para mim, no caso, que para eles, né? Porque eu estou começando agora, entendendo o que é robótica, o que é programação, e eles já tinham, assim, um começo, né, de sexto e sétimo ano. Então, isso, querendo ou não, facilitou a minha forma de trabalhar, porque eles já têm uma ideia do que é, de como funciona. Porém, sempre vai ter aquele aluno que tem dificuldade até hoje, desde o sexto ano até hoje tem dificuldade, mas enfim, graças a Deus tem uns ali que são muito, muito, muito espertos. Como a professora falou, tem alunos que são, assim, até mais que a gente, aqueles que gostam mesmo, principalmente programação, né? Eu tenho um aluno do oitavo e um aluno do nono que são, assim, excelentes, excelentes. Tanto é que quando começou a primeira etapa era só programação, né? E a segunda etapa que ia ser a robótica. Então, assim, eles não viam a hora de começar a robótica, queria que passasse programação logo, porque eles gostam mesmo de robótica. Então, nessa aula, ela utilizou, foram 4 aulas por turma para fazer esse trabalho. A gente usou bastante material reciclável, tampinha de garrafa, papelão. Tem um papelão, a gente utilizou da escola mesmo, porque, assim, como é a escola em tempo integral, vem muita coisa para a escola, né? Muita coisa de entrega, de merenda, e vem muito em caixa de papelão. Então, eu já peguei essa deixa aí, já falei, não, vou pegar umas aqui, porque a gente vai utilizar para fazer as maquetes. Então, ajudou muito nessa parte, porque a gente usou bastante o papelão. E os materiais, os utensílios de robótica, o servomotor, o Arduino, o cabo USB, os jumpers, os alunos já tinham a noção do que era, porque eles já tinham trabalhado nas outras turmas, então, assim, na forma de explicar, eles já entendiam bastante sobre isso. Então, assim, facilitou também. O site, né, que a gente usou para programar também, eles já tinham utilizado, que é o MBlock, para programar o movimento da gangorra e também do balanço, então me ajudou bastante isso também. A parte de montar as maquetes deu mais trabalho que a parte de projetar, porque foi feito em equipes. Como o Arduino foi dividido para as turmas, oitavo e nono ano, não tinha para todo mundo, então tinha que revezar nas aulas, como eles já tinham mais noção de robótica, deu aquele começo de dificuldade até eles entenderem o sentido da programação, mas no final deu certo. Todos os grupos conseguiram programar e fazer o balanço e a gangorra se movimentar. Alguns teve mais dificuldade, mas enfim, cada grupo tinha, eu selecionei ali as pessoas, o que tinha mais noção, coloquei em grupos separados, né, para um ajudar o outro, quem tinha mais dificuldade. Então, assim, foi mais engajador para eles. A parte de montar, que deu mais trabalho, porque não dá para fazer na sala de informática, né, que eles usaram tinta guache, então vira aquela sujeira de tinta, então levei a maioria para a sala de aula, e também, como lá tem a parte do pátio, que tem aquelas mesas de concreto e os banquinhos de concreto, falei, não, vamos pintar lá fora, porque se sujar, já lava ali fora mesmo, e é menos sujeira para a sala de aula, né? Mas, enfim, eles adoram mexer com tinta guache também, parece que é uma terapia para eles ficar pintando as caixas de papelão, se sentem mais, assim, dispostos a fazer. E teve alguns grupos que teve 1 ou 2 ali do oitavo ano, do nono ano até que todos participaram, assim, é uma turma que dá muito trabalho, é a turma de Saeb, então a gente já está, assim, de cabelo em pé, mas, porém, em robótica participam. Do oitavo ano, uns 3, 2 alunos que, sim, deu mais dificuldade, mas como estava em equipe, eles tinham que trabalhar juntos, porque a nota é em equipe, né? É claro que na hora de passar a nota para cada um tem as suas dificuldades, mas como é em equipe, todo mundo tem que fazer em equipe. Então, todo mundo se propôs a fazer, a gente finalizou esses trabalhos ontem, né, que a gente terminou a parte de programação. Então, assim, eles adoram a hora que eles veem o parquinho funcionando, né? Como é um distrito onde eu trabalho, não tinha muita sugestão de parquinho no distrito em si. Então, eles criaram
com a ideia deles, né? Não foi uma coisa expressa, assim. Aí todo mundo participou, teve aqueles que tinham mais dificuldade. O que chamou muita atenção é que no nono ano tem uma aluna que tem muita dificuldade, só que ela gosta de fazer, né? Que é essa da foto aqui do meio, a Samile. Então, assim, quando ela viu o projeto para ser proposto, e ela é mais lenta, tanto na programação quanto na robótica. Daí ela falou, professora, eu posso fazer o meu sozinha? E como eu vi que ela queria fazer muito, e nos grupos que ela participa, como ela é mais lenta, ela sempre faz tem menos participação no grupo, né? Então eu falei, não, Samile, pode fazer, eu te ajudo. Tanto é que a maquete dela é essa daqui da primeira foto, só que a dela ela ainda não fez o movimento, né? Sexta-feira que ela vai programar a maquete dela, que foi essa daqui, que eu achei muito criativa a mesinha e os banquinhos, que foi ideia dela, né? Com palito de churrasco e papelão. E daí ela está montando tudo do jeito que ela consegue, da forma que ela consegue. Então, eu achei muito interessante ela se dispor a fazer, porque tem muito aluno que não quer fazer, não sabe fazer e também não quer fazer, nem sozinho. E ela, assim, já veio me falar que queria fazer sim, montar o dela. Então, estou ajudando, mas ela está fazendo praticamente tudo sozinha, até pintar, montar, tudo foi ideia dela, o cenário dela. Já essas outras duas aqui foram feitas em equipes, né? Tem aquele aluno do grupo que ele é o professor, eu vou fazer a programação, que é aquele que mais gosta da programação, então eu selecionei os da programação, montariam a programação, e os outros a parte ali do parquinho, a ideia do parquinho, a montagem e a construção. E, assim, gostei muito do trabalho, por ser meu primeiro trimestre, assim, com robótica, está sendo desafiador, porém estou gostando bastante, porque tudo que a gente desenvolve e acaba aprendendo é algo a mais na nossa vida, né? Então, chamou bastante atenção, assim, a criatividade deles e também a alegria deles de ver funcionando, né? Aí eu coloquei alguns vídeos aqui, bem curtinho, para ver o servomotor e o balanço funcionando. Eu vou passar bem rapidinho para vocês verem. Tá um barulho no fundo, porque eu gravei dentro da sala, então muita gente conversando, mas dá para vocês observarem. Tô compartilhando aí, prof, o vídeo. Não está aparecendo o vídeo? Não. Ah, que triste. Espera aí. Vai na tela dele e vai compartilhar a tela. Tá. Aí. No tapete de pelinho da sua mãe, tá? Aí tem outros vídeos que tem os personagens que eles também montaram os personagens de massinha de modelar. Deixa eu mostrar outro vídeo para vocês. Eu fiz todas essas programações. Você guarda depois, tá sem programação, tá funcionando sem programação. Eu fiz todas as programações. Tá bom. Então, assim, a alegria deles de ver o projeto finalizado é muito engajador para a gente como profissional, né? E espero que eles continuem assim até o final do ano, né? Porque agora é só o começo, então eu também não sei como que vai ser os outros projetos que vão vir pela frente, qual vai ser a dificuldade deles. Mas, enfim, para mim foi desafiador, porém muito satisfatório. Para eles, eu acredito que também. E foi isso. Parabéns para Rafaela pelo trabalho. Quantos alunos, prof? O 8º ano são 21 e o 9º ano são 13. Ótimo. Colégio integral é o melhorzinho de trabalhar, então vai ter mais tempo com eles. É. Eu amo o colégio integral. Falei para meus alunos assim que trabalhei em centro militar e me apaixonei pelo colégio integral por esse motivo. Mas parabéns pelo seu trabalho, prof. Obrigada. Pessoal, então peço a vocês que vão colocando os nomes para a próxima semana. As meninas que apresentaram hoje, parabéns, tá? Foi maravilhoso o trabalho de vocês.
Cada uma com o seu jeitinho, com a sua forma de trabalhar em sala de aula. Muito parabéns mesmo. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela com vocês. E agora, pessoal, né? Só relembrando vocês da última reunião, eu já falei para vocês certinho, que agora no nosso Anguga nós temos como, né, ver os resultados da avaliação. Bom, então lá no nosso Anguga, eu vou abrir para vocês rapidinho. Ó. Anguga. Vou entrar igual como se fosse a primeira vez. Anguga. Entrar com o Google. Meu Robinson já está logado aqui, então vai direto para ele. Eu vou em meu nome aqui no cantinho. Painel de gestão. Eu escolho qual é o ano que eu estou trabalhando. No caso, eu trabalho desde 2022, então tem bastante tempo. 2025 aqui bonitinho. Eu venho em avaliações. Acessar a avaliação. Clicava as duas. Aí. E aqui em histórico de aplicação, eu tenho já o resultado dos estudantes. Ver desempenho. Vou abrir aqui o desempenho meu do nono ano. Bom, então já vou o desempenho dele. Débora, pode falar? O professor, vai ficar disponível aí bastante tempo, né? Por exemplo, a gente entrar no segundo trimestre ainda vai ficar, porque o sexto ano eu preciso ainda terminar a unidade 1 para aplicar essa prova para eles. Eu fiz outros tipos de avaliação. Eu não tenho certeza, mas eu vou anotar e vou perguntar ainda hoje pro pessoal da plataforma, tá? Eu te respondo lá no grupo do WhatsApp, beleza? Ah, tranquilo. Pode ser até na próxima. Nem quero saber. É, porque se mudar o trimestre e apagar tudo, né? Aí, tipo, daí o sexto ano eu não vou conseguir aplicar. E a nossa embaixadora falou que o de robótica também vai abrir essa avaliação. Eu acho que teve um dia que o professor comentou que seria só da programação. É, era para ser, daí agora, mas assim, eu passei o que eles tinham me passado, né? E a programação estava pronta, agora para a robótica não vai ter. Bom, então, vai ser melhor até para nós trabalharmos em sala de aula, que já são duas avaliações, né, a menos para trabalhar. Alguma outra dúvida, pessoal, sobre isso? Então, é aí que o meu tá aqui, ó. Que eu olho, ele tá 17 pessoas não iniciaram e 4 finalizaram. O que eles não fizeram que não veio? Tá, prof. Tá disponível ainda para eles? Tá. Tá. Então você tem que falar para os alunos para eles abrirem lá e fazer. É, eu vou fazer isso essa semana. Tá? Porque a pessoa foi eles que não fizeram ainda. E eu lancei uma avaliação sem querer. Foi 2 para uma turma. Como que eu apago? Que eu não achei. Meu filho não tem como apagar. Tá? Porque ele tá aqui, desativar, ele desativa 2. Eu só quero desativar a que eu fiz errado. Não dá para Não dá, né? Não. Eles estão arrumando isso, tá? Eles já estão arrumando. Até mesmo a opção de nós lançarmos os exercícios lá no Alura, tudo certinho. Eles estão desenvolvendo isso, tá bom? Então, quando eles foram abrir, qual das 2? Eu falei, como assim, qual das 2? Então, foi 2 sem querer. Acontece, Aí eu falei, é só fazer essa, não aquela. Beleza, pessoal. Vou voltar para o nosso slide, então. Então, ó, tá aqui, ó. Como chega lá nas avaliações, tá? E vamos, nós queremos te ouvir. Lembrando, pessoal, aqui que você coloque lá no nossa planilha, por favor, tá? A ordem que você quer pensar na próxima reunião, tá? Próxima não, na 10ª reunião, tá bom? Faça o nosso formulário. Pessoal, lembrando que são da turma NA. Lembrando que nós temos que entregar o nosso relato de implementação até sexta-feira. E que nós também precisamos, né, quem não terminou ainda, fazer o portfólio também até sexta-feira, tá bom? Passou de sexta, daí, infelizmente, não vou estar podendo aceitar mais. Enquanto vocês estão terminando, vamos tirar nosso print da reunião de hoje, para liberar vocês também. Tomar um café.
Deixa a câmera aberta. 1, 2, 3 e... Ótimo, pessoal. Vou parar a gravação.